As maiores autoridades políticas reunidas em um documentário inédito. A crise dos três poderes. Clique no link e assista agora. Só na Brasil Paralelo. Mas eu quero saber essa questão dos três poderes mesmo, né? Se existe uma interferência aí entre os três poderes e quanto que cada um interfere no outro. Bom, pela história, né, de acordo com a história, você sempre teve um protagonismo do executivo, né? O executivo que era o poder forte, o poder que realmente se fazia prevalecer por conta, inclusive, de ter a chave do cofre, né, que a gente fala, porque ele é que administra o orçamento. Mas agora nós estamos vendo que a Constituição de 88, com muito receio dessa supremacia do executivo, acabou também... vamos dizer assim, tornando-se um pouco exagerada nos freios em relação ao poder executivo e tornou o judiciário um poder de supra-importância, né? Ou seja, o judiciário agora passa a ser o poder que protagoniza, e é possível protagonizar aí uma supremacia sobre os demais poderes, que é o que nós estamos vendo aí, né? Aqui não tem nada de pessoal com nenhum dos ministros, mesmo porque eu já tive muita conversa com muitos deles. Na época eu fui presidente do tribunal, alguns foram parceiros lá, mas eu não posso concordar efetivamente com a posição que o Supremo vem tomando. São quase 200 de intervenção lá no Executivo, a oposição vem se instrumentalizando por meio do Supremo para se sobrepor ao Executivo, né, a situação, e o Supremo acaba, assim, invadindo a competência de outros poderes. As atribuições deles estão super valorizadas. Então a gente tem aí, com certeza, um sistema que não consegue brecar, estabelecer um equilíbrio entre esses poderes quando um deles acaba se sobrepondo em relação ao outro, sobre o outro. Sim. E é o que está acontecendo, porque lá nós temos hoje 11 ministros, 11 constituições, cada um deles, alguns mais, outros menos, mas cada um deles com uma constituição. A gente já teve na emenda constitucional 4504 um instrumento muito perigoso que eu nunca concordei com esse instrumento, que é a súmula vinculante, que o Supremo decide o que diz a Constituição. Quer dizer que se a Constituição disser uma coisa e o Supremo disser que ela diz outra coisa, vai valer a decisão do Supremo pela súmula vinculante, que vincula todos os órgãos da administração e todo o Poder Judiciário. Então vai valer como um constituinte praticamente. Sim. Cada ministro, o Supremo Tribunal Federal, quando se vale dessa súmula vinculante. Nós temos a questão da súmula, que diz respeito às algemas, né? Que proíbe as algemas, né? E anularam alguns julgamentos, inclusive, porque o réu estaria algemado. Nós temos algumas situações lá nas súmulas que realmente não batem com a Constituição. Mas agora nem de súmulas estão utilizando, né? É decisão mesmo, singular, monocrática, né? Que acaba sendo, no final, sufragada por todos. Existe ali Eu não estou entendendo bem o que está acontecendo, porque acho que deveria haver uma conversa entre os ministros para entender por que alguns são protagonistas nessa história de querer decidir no lugar dos outros, com decisões monocráticas e, às vezes, decisões sérias, muito sérias, que geram crises institucionais e trazem problemas para a população. Eu acho que tem que prestigiar efetivamente o plenário do Supremo, em primeiro lugar, prestigiar o plenário. Cláusula de reserva de plenário, artigo 97, tem súmula também vinculante a respeito dessa, se não me engano, a súmula 10 vinculante, a respeito da reserva de plenário. Mas os ministros insistem em decidir monocraticamente e a coisa vai caminhando de uma forma meio que atabalhoada, com todo o respeito, porque cada um decide uma coisa. Por exemplo, no ICMS, você viu agora o Gilmar Mendes marcando uma audiência, uma tentativa de entender o que está acontecendo, enquanto que já decisões estão aí avançando e concedendo liminares para brecar efetivamente aquele desconto do ICMS. Então, isso que a gente tem que ver. O Supremo precisa ter um órgão que possa, que é o Senado está sendo omisso, mas que seja mais célere no sentido de restabelecer o equilíbrio entre os poderes. Porque o Senado não aprecia os impeachments, né? Os processos de impeachment, e o processo de impeachment é também um processo radical. Então, você deveria existir um meio termo para que o Congresso, que é quem deve controlar os outros poderes nessa questão do equilíbrio, né? Porque a Casa do Povo, realmente ali é a Casa do Povo e dos Estados. Então, o Congresso deveria ter um meio termo, na Constituição deveria ser criado um meio termo para que o Congresso pudesse restabelecer o equilíbrio sem maiores traumas, né? Sem que houvesse, por exemplo, o impeachment.
Porque o impeachment, ele é radical, embora eu acho que o Congresso efetivamente deve examinar esses processos de impeachment que estão lá, e há uma missão com relação a isso, lógico. Sim. Isso existe, seja para conceder, seja para não conceder, mas tem que examinar. E isso não vem acontecendo. E agora tem até uma decisão da Rosa Weber recentemente, no sentido de que não existe prazo para isso, para examinar o processo de impeachment, né? Para pedido de impeachment, processo de impeachment. Então isso também ficou uma situação complicada. Então o Supremo fica aí completamente sem nenhum limite, né? É um superpoder, está acima dos demais, ele é quem determina, que ordena, e não tem como você recorrer a isso, como o Rui Barbosa diria, a ditadura do judiciário, dizia, né? A ditadura do judiciário é a pior delas, porque não tem a quem recorrer.